na codificação da doutrina espírita, junto com Allan Kardec, professor Rivail, não é? E estamos agora, então, dando continuidade. Nós começamos a trabalhar a partir de 2 programas anteriores. Nós começamos a trabalhar justamente a primeira obra da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Então estamos agora nessa sequência, né, de trazer para vocês sobre o livro dos Espíritos e fazer uma leitura comentada, fazer um trabalho aqui de leitura comentada a respeito da doutrina, dessa primeira obra dentro da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Então sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos aí a esse nosso programa de número 7, essa nossa aula de hoje. Fomos todos pegos de surpresa com esse frio, né? Eu tô passando aí por uma gripezinha. Mais um desafio, não é isso? Bora lá! Nós estamos aqui então no Livro dos Espíritos, fazendo esse trabalho, dessa leitura compartilhada, né? Nós estamos aqui na introdução a respeito, né, dessa doutrina maravilhosa. Estamos aqui na introdução, no texto introdutório, que vem explicando sobre uma série de questões importantes a respeito do mundo espiritual, da doutrina espírita, das bases fundamentais da doutrina, né? Então a gente vem trabalhando aqui várias questões nesse tema introdutório, que é extremamente importante que a gente possa passar por eles, né? Então já vimos aqui alguns temas, como a questão do laço corpóreo, né? Já vimos aqui a questão do perispírito, né? Da visão e audição dos espíritos. Estamos aqui, já falamos aqui um pouco sobre a questão da mediunidade, não é? E hoje nós vamos dar aqui continuidade, então, a esse exercício de entendimento um pouco mais, né, dessa parte introdutória aqui do Livro dos Espíritos. Para muitas pessoas, a oposição dos cientistas, se não é uma prova, é pelo menos uma forte presunção contrária. Não somos daqueles que se levantam contra os sábios, porque não queremos que digam que os insultamos. Temos-los, ao contrário, em grande estima, e seríamos muito honrados de estar entre eles. Mas sua opinião não poderia ser, em todas as circunstâncias, um julgamento revogável. Esse texto, quem trouxe, né? É importante a gente dizer isso. Esses textos que são colocados aqui por Allan Kardec, parte deles são realmente trazidos pelos irmãos espíritas, pelos irmãos espíritos, né? Que trouxeram essas informações ao professor Rivail, Allan Kardec, e ele então transcreve, né, transcreve esse material para a introdução aqui do livro. Então o que estamos fazendo é observando, então, fazendo a leitura, observando esses dizeres, né, a respeito da doutrina, para que a gente possa entender um pouco mais, para que a gente também possa ter esse entendimento. A doutrina espírita, ela efetivamente é uma doutrina baseada em 3 grandes pilares: filosofia, moral e ciência. Ciência investigativa, como sempre diz o professor Rivail, como sempre diz Allan Kardec. Por ser uma ciência investigativa, é importante que a gente estude muito, que a gente mergulhe o nosso entendimento no contexto dessa ciência, não é?
O próprio professor Rivail, ele foi escolhido por um desses interlocutores porque justamente ele tinha esse perfil cientista. Então estas três bases são bases muito importantes para quem deseja, né, estar se aproximando da doutrina espírita, se tornar um espiritista. É importante ter sempre como base esses três pilares: filosofia, o desenvolvimento moral e a ciência investigativa. Né? Ela pode ser, a doutrina espírita, ela pode ser uma religião, não é? No ponto de vista particular daquele que a assume como isso, ou então somente uma filosofia de vida, não é? Então, importante é que você conheça efetivamente daquilo que você está se envolvendo, então. Então, por isso é interessante, é importante a gente estar sempre observando esses textos e tendo esta percepção do que nós estamos estudando aqui. E assim diz, então, os irmãos espíritos: desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciar e de explicar esses fatos, o campo está aberto às conjecturas, ou seja, à filosofia, ao questionamento, a racionalizar, a raciocinar a respeito dessas observações. Cada um traz o seu pequeno sistema que quer fazer prevalecer e o sustenta com obstinação. Cada ciência tenta provar que a sua parte, que a sua leitura está correta, né? Não vemos todos os dias as opiniões mais divergentes alternativamente preconizadas e rejeitadas, logo repelidas como erros absurdos, depois proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos. O argumento sem réplica, na ausência de fato, a dúvida é a opinião do sábio. Os espíritos sempre trabalham dessa forma. Os espíritos nos trazem informações precisas do mundo espiritual. Nos trazem informações precisas do que nós temos antes, durante e depois da nossa vida, da nossa existência. Então isso é extremamente importante, nós entendemos dessa forma também. É importante fazermos sempre essa análise, né? Tendo a doutrina espírita como uma ciência, é importante também termos essa linha de raciocínio. Estarmos sempre nos atentando para os fatos, não simplesmente pelos achômetros. A ciência espiritista, ela não é uma ciência, ela não é uma vaga conjectura de achismos. Totalmente, a doutrina espírita é totalmente balizada por fatos e dados trazidos pelos nossos irmãos espíritos do mundo espiritual. Então, por isso, essa rigorosidade deles. Para as coisas notórias, a opinião dos sábios faz fé a justo título, porque eles sabem mais e melhor que o vulgo, mas em fatos de princípios novos, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver não é sempre senão hipotética, porque não são mais que os outros isentos de preconceitos. Eu diria mesmo que o sábio talvez tem mais preconceito do que um outro, porque uma propensão natural o leva a tudo subordinar ao ponto de vista que ele aprofundou. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico relaciona tudo com a ação dos elementos e etc. Todo homem que faz uma especialidade, a ele subordina todas as suas ideias, tira-o de lá e, frequentemente, ele desarrazoa
porque quer submeter tudo ao mesmo crivo. É uma consequência da fraqueza humana. Consultarei, pois, voluntariamente e com toda a confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre uma força motriz. Mas eles me permitirão, sem que isso prejudique o apreço de seu saber especial, de não ter na mesma conta a sua opinião negativa em fatos do espiritismo. Não mais que do julgamento de um arquiteto sobre uma questão de música. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam sobre a ação de inteligências que têm a sua própria vontade e nos provam, a cada instante, que elas não estão à disposição dos nossos caprichos. Vou repetir. Os fenômenos espíritas repousam sobre a ação de inteligências. Os fenômenos espíritas repousam sobre a ação de inteligências que têm a sua própria vontade e nos provam a cada instante que elas não estão à disposição dos nossos caprichos, ou seja, não estão dispostos às nossas vontades, aos nossos achismos. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Elas requerem condições especiais e um ou outro ponto de partida. Querer submetê-las aos nossos processos ordinários de investigação e estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita, como ciência, portanto, é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e seu julgamento, qualquer que seja, favorável ou não poderia ter nenhuma importância. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, abstração feita de sua qualidade de sábios. Mas querer deferir a questão à ciência equivaleria a decidir a existência da alma por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está inteiramente baseado na existência da alma e o seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente lógico pensar que um homem deva ser um grande psicólogo, porque é um grande matemático ou um grande anatomista. O anatomista dissecando o corpo humano procura a alma. E por que não a encontra sob seu escalpelo, como nele encontra um nervo, ou por que não a vê fugir como um gás, conclui daí que ela não existe, porque eles se colocam em ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que ele tem razão contra a opinião universal? Não. Vede, pois, que o espiritismo não é da alçada da ciência, quando as crenças espíritas fogem vulgarizadas, quando forem aceitas pelas massas e a julgar pela rapidez com que elas se propagam, esse tempo não estaria muito longe. Ocorrerá com ela o que ocorre com todas as ideias novas, que encontraram oposição. Os sábios se renderão a ideias novas, que encontrarão oposição. Os sábios se renderão a ideias novas. Já repeti. Os sábios se renderão às ideias novas, que encontrarão oposição. Os sábios se renderão à evidência. Eles a atingirão individualmente pela força das coisas. Até lá, é intempestivo desviá-los dos seus trabalhos especiais, para constrangê-los a se ocuparem de uma coisa estranha, que não está nem nas suas atribuições, nem a seu programa. À espera disso, aqueles que, sem um estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e zombam de quem não tem sua opinião. Esquecem que o mesmo ocorreu na maioria das grandes descobertas
que honram a humanidade. Ele se expõe a ver seus nomes aumentarem a lista dos ilustres proscritores das ideias novas, e escrito ao lado dos membros da douta Assembleia, que em 1752 acolheram com uma imensa explosão de riso o relatório de Franklin sobre os para-raios, julgando-o indigno de figurar entre as comunicações que lhe eram endereçadas, e desse outro, que ocasionou perder à França o benefício da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho impraticável. E, no entanto, eram questões de sua alçada. Se, pois, essas assembleias que contavam em seu seio, com a elite dos sábios do mundo, não tiveram senão o escárnio e os sarcasmos, sarcasmo por ideias que não compreendiam, e que alguns anos mais tarde deveriam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais favor. Esses erros de alguns lamentáveis por sua memória não poderiam lhes tirar os títulos que por outras coisas adquiriram a nossa estima, mas é necessário um diploma oficial para ter bom senso, e não se contam fora das poltronas acadêmicas, senão tolos e imbecis. Que se queira lançar os olhos sobre os adeptos da doutrina espírita, e se verá se nela não se encontram senão ignorantes, e seu número imenso de homens de mérito que a abraçaram permite-se relegue ao nível das crenças vulgares. O homem que considera sua razão infalível está bem perto do erro. Mesmo os que têm as ideias mais falsas se apoiam sobre a sua razão, e é em virtude disso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Ao que se chama razão, frequentemente não é senão orgulho disfarçado. E quem quer que se creia infalível, se coloca como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, àqueles que não bastante sábios para duvidar daquilo que não viram, e que, julgando o futuro pelo passado, não creiam que o homem tenha alcançado seu apogeu, nem que a natureza tenha virado para ele a última página de seu livro. Essas colocações dos nossos irmãos espíritos são muito importantes para que a gente possa entender a rigorosidade trazida desse mundo espiritual. É importante nós entendermos essa rigorosidade deles. Importante nós entendermos a rigorosidade dessas informações, a rigorosidade das provas, a rigorosidade dos fatos. Não é de se assustar que o grande desafio para nós, enquanto provas e expiações no mundo material, é o nosso desenvolvimento moral. Com base na doutrina espírita, que é filosófica, científica e moral, com base nesses três pilares a gente pode entender, a gente pode compreender um pouco mais dessa disciplina da qual se lança a mão os nossos irmãos espíritos. Para trazermos essas informações, para trazer à tona estes fatos do mundo espiritual, para que nós possamos exatamente entender o que nos espera, entender o que nos trouxe aqui para esse mundo, para essa existência, entender de onde nós viemos, entender qual é a nossa missão, o nosso propósito aqui nesse meio tempo. Por que chamo meio tempo? Por que digo meio tempo? Porque a nossa existência aqui é um meio tempo. O momento do nosso nascimento até o nosso momento de desencarne é um meio tempo. Dentro da nossa grande existência, nós, enquanto espíritos milenares que somos,
estamos de reencarnação em reencarnação, vindo para essa evolução moral. Então é importante nós entendermos essas colocações rigorosas dos nossos irmãos espíritos, para que a gente possa entender verdadeiramente a disciplina dessa evolução moral. E entendermos justamente, né, qual é a grande importância para que nós possamos caminhar de maneira correta, de maneira reta, nesse processo evolutivo. Entendermos de maneira profunda essa intelectualidade destes nossos irmãos nos ajuda a caminhar nesse processo, não é? Começamos aqui então um novo texto, intitulado Prolegômenos. O que são prolegômenos? Elementos principais para o entendimento. Prolegômenos. Os prolegômenos da espiritualidade. Fenômenos que escapam das leis da ciência vulgar se manifestam em toda parte e revelam em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. Fenômenos que escapam das leis da ciência vulgar se manifestam por toda parte e revelam em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente deve ter por causa uma força inteligente. O efeito sempre tem uma causa. O efeito inteligente tem uma causa inteligente. E os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre a sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do envoltório corporal do homem. É assim que foi revelada a doutrina dos espíritos. Allan Kardec pergunta, professor Rivail, então, naquela época, pergunta aos espíritos, né? Como é que funciona? Quem são vocês? De onde surgem esses fenômenos? Então, isso é resposta dos próprios irmãos codificadores. Tanto é que ele coloca essa força interrogada, então uma força inteligente, o efeito inteligente provoca, né, o resultado inteligente. Essa força é perguntada, essa força então é questionada, é interrogada sobre a sua natureza. E ela então declara pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corporal estão na natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural. Por isso delas se encontram vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje elas são gerais e patentes para todo mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados, e que, sendo os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é a compilação dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma
filosofia racional, livre dos preconceitos dos espíritos de sistema. Nada contém que não seja a expressão do seu pensamento e que não tenha se submetido ao seu controle. Somente a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, são obras daquele que recebeu a missão de a publicar, de Allan Kardec. Entre os espíritos que concorreram para a realização desta obra, vários viveram em diversas épocas sobre a terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertenceram, pelo seu nome, a nenhum personagem do qual a história tenha guardado a lembrança, mas sua elevação é atestada pela natureza de sua doutrina e sua união com aqueles que trazem em nome venerado. Eis os termos pelos quais deram por escrito e por intermédio de vários médios a missão de escrever este livro. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendestes, com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele, pusemos as bases do novo edifício que se eleva e deve um dia reunir todos os homens, no mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas antes de o propagar, nós o reveremos em conjunto, a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo todas as vezes que o pedires e para te ajudar em teus outros trabalhos, porque esta não é senão uma parte da missão que te estará confiada e que te já foi revelada por um de nós. Entre os ensinos que te são dados, há os que deves guardar só para ti. Até nova ordem. Nós te indicaremos quando o momento de os publicar tiver chegado. Até lá, medite-os, a fim de estar pronto quando te o dissermos. Colocarás na cabeça do livro a cepa que vinha que te desenhamos. Porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito nela se encontram reunidos, o corpo e a cepa. O espírito é o licor, a alma ou espírito unido à matéria é o grão. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. O espírito precisa do corpo. O nosso espírito, esse espírito milenar, esse espírito que nós trazemos, esse espírito que se envolve corporalmente com esse corpo que vos apresenta. O espírito precisa do corpo para adquirir conhecimento. Ele por si só não adquiriria. Por quê? Porque além do conhecimento precisa ser colocado em prática. Além do conhecimento, precisa de ser colocado, o conhecimento precisa de ser colocado em prova, para que haja o desenvolvimento da habilidade. O conhecimento é simplesmente o saber. O conhecimento colocado em prática se transforma em habilidade. Essa habilidade colocada em prática efetivamente e regularmente, disciplinarmente, ele se transforma em hábito, ele se transforma em atitude, ele se transforma em competência.
Então, por isso aqui já temos, né, essa base fundamental, ela é muito inteligente. E assim precisamos de reconhecermos esse movimento. Precisamos de reconhecer isso em nossa vida. Muitas das vezes nós reclamamos dos nossos desafios. Muitas das vezes nós reclamamos, nós desdenhamos dos nossos desafios. E não deveria ser. Porque somente através dos desafios nós temos o trabalho. Somente através do desafio nós temos efetivamente a transposição do conhecimento em habilidade. O conhecimento, simplesmente o saber, ele por si só não é suficiente. Então precisamos de colocar o conhecimento em prática para que ele se transforme em habilidade. E transformado em habilidade, ele ainda ser exercitado regularmente e disciplinarmente, para que ele se torne então uma atitude, para que ele realmente se transforme em algo que possa fazer bem à humanidade, que possa se transformar numa competência. Então aqui já temos um entendimento muito forte a respeito das nossas provas e expiações. O nosso próprio espírito se encarrega disso. Pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores obstinados, sobretudo entre as pessoas interessadas nos abusos. Encontrá-los-á mesmo entre os espíritos, porque os que não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou por ignorância. Mas prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te sustentar e está próximo o tempo em que a verdade brilhará por toda a parte. A vaidade de certos homens que creem em tudo saber e querem tudo explicar à sua maneira fará nascer opiniões discedentes. Mas todos aqueles que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraternal que abrangerá o mundo inteiro. Eles deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para não se ocupar senão das coisas essenciais, e a doutrina será sempre a mesma. Quanto ao fundo, para todos aqueles que receberão as comunicações dos espíritos superiores, é com a perseverança que chegarás a recolher o fruto de Deus, de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina se propagar e ser bem compreendida, te será uma recompensa na qual conhecerás todo o valor. Talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com as sarças e as pedras que os incrédulos ou os maus semearão sobre o teu caminho. Conserva a confiança. Com a confiança tu chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos não assistem senão àqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer que procure, no caminho do céu, um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. É um véu atirado sobre as claridades celestes, e Deus não pode se servir do cego para fazer compreender a luz. Aqui nós entramos então no chamado livro primeiro, as causas primeiras, as causas primárias. Capítulo 1. Deus.
Aqui então nós começamos efetivamente, nessa parte, nós começamos efetivamente o trabalho de Allan Kardec, quando ele então se senta e começa a construir o diálogo efetivo com os espíritos, com os irmãos espíritos, com os irmãos codificadores que o auxiliam em todas essas respostas. Aqui começa efetivamente o diálogo questionado por Allan Kardec aos irmãos espíritos, aos irmãos codificadores. Nós temos então, a partir daqui, nós temos de 1 a... Vamos lá na última. Nós vamos lá na última questão. Nós temos de 1 a 1019. Nós temos 1019 questões que foram feitas por Allan Kardec aos irmãos espíritos. Então nós temos 1019 perguntas e uma conclusão feita por Kardec no final do livro. Ok? Nós vamos começar agora, então. Nós vamos começar agora justamente o início destas questões. E vamos, a partir de agora, começar a nos alimentarmos dessas questões e destas respostas. Perguntas que provavelmente, várias delas, nós sempre nos perguntamos. Por exemplo, a primeira pergunta aqui que Allan Kardec faz aos espíritos: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta que é. O que é Deus? E assim ele vai então dialogando com os espíritos, né, sobre estas questões. Você já se questionou a respeito disso? O que é Deus? Não é? Então, olha só que maravilha. Capítulo 1. Pergunta número 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Só nessa pergunta a gente poderia ficar aqui alguns vários momentos, né? Filosofando a respeito disso. A partir dessa resposta, por exemplo, uma pequena reflexão que nós podemos fazer aqui é a verdadeira, nós sabemos da verdadeira existência de Deus. Ao observarmos o universo inteiro, ao observarmos tudo que está à nossa volta e compreendermos que tudo está em movimento, nós podemos entender fisicamente que alguma coisa, algum material, algo só pode estar em movimento se antes dele houve uma força primária que o colocou em movimento. Se nós olharmos para o universo, por exemplo, sabemos que o universo está em movimento. Ora, quem colocou esse universo em movimento? Uma força suprema, uma força maior e inteligente,
colocou todo esse universo. Não só aquele que nós conhecemos e reconhecemos, mas todo o universo. Existe uma força primária que colocou tudo isso em movimento. Então não tem como nós discutirmos isso. Não tem como discutir a inexistência de Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de tudo, de todas as coisas. Causa primeira do universo, causa primeira da sua vida, causa primeira da minha vida, causa primeira da sua existência, da minha existência, de tudo que existe em termos de seres vivos, de todo o universo. Então, Deus é a causa primeira, é a inteligência suprema que coloca tudo isso em movimento. O que deve se entender por infinito? Respondem os espíritos: o que não tem início, o que não tem começo e nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Resposta dos Espíritos. Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa, é definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que não é mais. Pobres nós, mortais, não é? É interessante esse diálogo do Kardec com os espíritos por causa disso. Às vezes Kardec faz algumas perguntas e os espíritos já logo coloca na sua posição de também muito imperfeito nas suas colocações. Mas os espíritos vão conduzindo Kardec ao entendimento perfeito, ao entendimento profundo, a essa inteligência, né? Essa inteligência absoluta. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Allan Kardec pergunta. E os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa, como dizíamos agora há pouco. Se ele é a força suprema, se ele é o início, se ele é a inteligência suprema, se ele é a causa primeira de todas as coisas, ora, se não foi ele que colocou todo o universo em movimento, se ele não é o efeito e a causa, procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa. E adiantar que o nada pôde fazer alguma coisa. Então, se o universo existe, se eu existo, se nós existimos nesse universo, se nós existimos em todo esse movimento, basta isso para entendermos a existência de Deus. Que consequência se pode tirar do sentimento
intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? Que Deus existe. Porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não é efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse, senão o produto de um ensino, ele não seria universal e não existiria, como nas noções da ciência, senão naqueles que teriam podido receber esse ensino. Poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são delas mesmas, em um efeito que deve ter uma causa. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, de outro modo dita, ao acaso? Outro absurdo. Nada é por acaso. Nada. Nada no universo é por acaso. Nada nessa existência é por acaso. Nada nos acontece por acaso. Um acidente, uma vitória, nada. O nascer, o morrer, nada acontece por acaso. Outro absurdo, que o homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente. E depois, que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados e por isso mesmo revela uma força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. O acaso inteligente não seria mais acaso. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice. É o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e é por isso que ele se chama de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, não podendo criar o que a natureza produz, a causa primeira, pois, é uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem ela mesma uma causa, e quanto mais o que ela realiza é grande, mais a causa primeira deve ser grande. Esta inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sob o qual o homem a designe. Queridos, de agora em diante, nós vamos nessa sequência. Nós vamos acompanhando esse diálogo
do professor Ivail, de Allan Kardec, com os espíritos, e assim nós vamos mergulhando em todo esse conhecimento maravilhoso. Conhecimento de nós mesmos, conhecimento do mundo material, conhecimento do mundo espiritual, conhecimento daquilo que está antes de nós, conhecimento daquilo que nos trouxe até aqui e conhecimento daquilo do que nós vamos encontrar quando partirmos daqui. Perfeito, como a Amanda está dizendo, como a minha querida Amanda está dizendo, perfeito, sou grata por ouvir, também sou grato por estar envolvido nesse aprendizado. Espero que todos vocês possam se sentir gratos, como todos nós estamos nos sentindo nesse momento. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, que nos concede esse momento maravilhoso de aprendizado, de conhecimento, de mergulho em nós mesmos. Gratidão aos nossos guias e benfeitores, coordenadores desse projeto, sempre presentes conosco aqui, nos dando também essa luz, trazendo para nós essa luz. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, aos nossos anjos guardiões aqui presentes. Gratidão a todos os irmãos que foram conduzidos aqui para acompanhar conosco esse momento de aprendizado, de mergulho, de trabalho, de um pouco mais de entendimento das nossas provas e expiações. Gratidão, gratidão. E pedimos aos nossos benfeitores, pedimos aos nossos guias e mentores espirituais, aos nossos irmãos queridos, incansáveis trabalhadores da Seara do Mestre, que nos acompanhem sempre nessa jornada, que estejam sempre ao nosso lado, nos acompanhando, nos organizando, nos gerenciando, para que possamos ter sempre fortaleza, luz, sanidade mental, iluminação, intuição, para que a gente possa seguir em frente de maneira regular e de maneira disciplinada, podemos seguir a nossa jornada de evolução moral e de evolução espiritual. Que possamos ter uma semana abençoada, se Deus quiser, e que esse frio vá embora, para a gente curtir um pouquinho mais de calor, não é isso? Bom final de segunda-feira, boa semana, fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.